Fala galera, tudo jóia? Tô de volta aqui no meu canal para a gente falar de um assunto que daqui a pouquinho vai ser muito debatido a respeito da complexidade dele, das mudanças que ele pode acarretar no futebol brasileiro. O presidente da República ele sancionou a lei que estabelece regras para que os clubes se transformem em empresas e criou a Sociedade Anônima do Futebol. O Senado e a Câmara já haviam aprovado essa legislação, e aí com isso os clubes podem virar empresas, podem ter donos, como são alguns clubes lá na Europa e espalhados aí pelo mundo afora. Com isso, o que acontece? Esses clubes eles passam a poder emitir título de dívida, atrair fundo de investidores e lançar ações na Bolsa de Valores. Tá aí, e aí Coimbra, o que isso aí significa? Significa que os clubes vão poder virar empresa e vão poder ter dentro do seu hall de donos, empresários ou investidores que tenham interesse em botar dinheiro naquele clube. Isso vale só para o futebol, tanto no masculino quanto no feminino, tá? De acordo com o que está determinado na lei. Outros esportes não podem migrar para essa Sociedade Anônima do Futebol e entidades como o CBF e como as federações estaduais de futebol também não podem migrar para esse modelo de gestão. Aí o que acontece? Aí olha aqui, ó, aí eu fui lá conversar com quem entende do negócio e aí fui bater um papo com o Fernando, lá da Pluriconsultoria, e que é um cara que está sempre me ajudando, está sempre ligado nessas questões econômicas do futebol, e eu perguntei para ele, tá Fernando, e aí, o que isso aí vai mudar para os clubes? Aí ele me disse assim, ó, Coimbra, vários clubes vão ter isso em pauta daqui para diante, mas muitos deles não vão ter outra alternativa a não ser migrarem realmente para ser uma sociedade anônima do futebol em função da situação financeira que eles vivem. A dificuldade hoje é de algum clube conseguir investidor e que tenha vontade de botar dinheiro no clube sem que ele passe a ter o controle do que acontece no clube. Ele me colocou também que o momento acaba não sendo favorável porque o mercado não tem ajudado nessa pós-pandemia. Se fosse antes da pandemia, lá por 2018, 2019, onde a elite do futebol europeu já tinham os seus donos e que as possibilidades que tinham de investimento e dos pools de investidores colocarem dinheiro nos clubes europeus era num mercado onde os clubes tinham menor tamanho, era a terceira divisão do futebol inglês, era a segunda divisão do futebol francês e por aí vai. Então, em cima disso é que os clubes podem acabar tendo uma dificuldade maior, os clubes brasileiros, de conseguirem investidores com grande aporte financeiro. Pode pintar algum investidor aqui dentro do país? Pode. E aí eu conversei com o Adroaldo Leal, nosso colega lá da 98 FM, e ele disse que o Cruzeiro tem essa ideia e já tem até esse caminho muito bem alinhavado e muito bem asfaltado para que acabe virando um clube empresa, com os investidores ali da volta, o pessoal que é fanático pelo Cruzeiro. Mas, nesse papo que eu tive com o Fernando, ele me disse que o que ajudaria os clubes a conseguirem investidores maiores era que isso tudo fosse feito antes da pandemia. A pandemia deu uma complicada no mercado. Hoje, os investidores lá na Europa, eles têm muitas opções que acabam sendo bem mais atrativas do que botar dinheiro nos clubes brasileiros. E aí ele me trouxe alguns pontos que acabam não colaborando. Um deles é a própria CBF, a gente sabe a bagunça que é o nosso futebol brasileiro com relação às nossas entidades, a CBF é uma delas, visto que os últimos presidentes da CBF, todos eles foram afastados em função de improbidade administrativa e de desvio de dinheiro e falcatrua. As incertezas que o calendário do futebol brasileiro nos apresenta, e aí eu volto a falar a respeito da questão de datas FIFA e de nossas competições não pararem quando tem essas datas FIFA e os clubes brasileiros acabam sendo esvaziados por convocações de seleções nacionais. As incertezas que o próprio futebol brasileiro nos apresenta, que é a criação ou não da liga,
e eu já cansei de falar a respeito disso lá na Grenal sobre a Primeira Liga, de que os clubes não se ajudam também com relação a isso, e ofertas de fora sendo mais atrativas, e o controle das decisões dos clubes não estarem totalmente na mão desses investidores. Então isso são alguns pontos que o Fernando me trouxe que acabam não ajudando com relação a esses clubes e empresas terem sucesso ou terem muito êxito aqui no Brasil. Ele citou a questão do Botafogo, citou a questão do Cruzeiro, que acabam sendo clubes que podem ser reflexos disso aí, que podem ser daqui a pouco algumas referências nessa mudança. E eu não estou dizendo que sejam referências do lado positivo, tá? Eu estou dizendo que são referências que a gente vai poder ver nesses clubes o que as coisas vão como é que as coisas vão funcionar. Certo? Primeira vez que está chegando aqui no meu canal? Então faz o seguinte, meu querido. Te inscreve aí, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu acha que vai acontecer com relação a essa criação dos clubes empresa e compartilha esse conteúdo nas tuas redes sociais. Combinado? A gente se vê por aí. Grande abraço.